Então, finalizando a parte orçamentária, a gente finaliza a parte de estruturas e a gente dá início, então, para a parte de capacidades laterais. As capacidades laterais são como eu vou estruturar as relações dentro da empresa a fim de maximizar o resultado da estratégia que eu estou traçando para atingir o resultado que eu espero, né? E essas capacidades laterais, elas podem ser capacidades formais ou informais. A parte formal, ela pode ser através de projetos ou times multifuncionais, que vão ser times formados temporariamente, por isso ele não passa a ser uma estrutura, porque eles são temporários, né? Até porque os projetos têm início, meio e fim, para desenvolver os projetos que são estratégicos, que eu defini no meu BSC lá atrás, durante um tempo, até atingir um objetivo. Ou eu posso ter processos que têm que ser revisados e padronizados de acordo com os meus fatores-chave de sucesso. Então, a padronização dos processos pode ser uma capacidade lateral formal. Eu posso ter um ente integrador, né? Um integrador seria o quê? Uma pessoa sem autoridade formal que é responsável por orquestrar o trabalho entre unidades ou setores distintos da organização. Essa figura do integrador ela é bastante interessante porque é uma pessoa em que a organização vai desenvolver a visão sistêmica nela, né? Como ela vai tramitar entre diferentes áreas, diferentes setores, diferentes unidades, e sem ter uma autoridade formal, ela vai conseguir analisar o impacto de algumas ações, principalmente ações um pouco mais operacionais, na estratégia como um todo. Como que uma ação na área de operações impacta vendas, como uma ação na parte de vendas ou na parte de compras impacta operações, e assim por diante. Porque principalmente em grandes organizações, a gente tem isso como uma grande dificuldade dessas organizações. Ter pessoas que conseguem ver o todo ao invés de só as partes. E por isso até que as organizações desenvolvem programas como programas de trainee ou programas de desenvolvimento de talentos internos para o desenvolvimento de visão sistêmica dentro da equipe, né? E uma última são as próprias estruturas matriciais, que também são capacidades laterais formais, que principalmente quando você tem estruturas matriciais que são correlação entre vários outros tipos de estruturas híbridas, né, você favorece também essa formação da visão sistêmica. Já as estruturas informais, elas podem começar, por exemplo, como a parte de redes, né? Geralmente elas são focadas em redes, mas dentro de redes eu posso ter espaços comuns. Por exemplo, eu posso ter áreas onde eu junto supervisões de setores diferentes, financeiro, comercial, operações dentro de uma mesma sala. A gente vê isso acontecer muito agora nos últimos anos também, porque facilita a comunicação, a tomada de decisão. Como, por exemplo, outra coisa que pode acontecer é estruturar as áreas de interação, como um café, como uma área de descanso. Então, eu vou pensar esses ambientes e como esses ambientes vão funcionar, a fim de que as interações das pessoas nesses ambientes gerem insumos para as minhas estratégias traçadas, né? Um exemplo muito prático disso é o hub de inovação que a 3M construiu, né? Porque a 3M ela tem uma meta de que 15% do tempo dos colaboradores, pelo menos, deve ser focado para projetos totalmente novos. Então ela cria estruturas e hubs dentro da própria organização onde pessoas conseguem dedicar 15% do tempo dela para desenvolver novos projetos sem julgamento, sem alguns critérios que talvez poderiam inibir o desenvolvimento, né, da inovação. E aí dentro desses hubs, por exemplo, já foram criados vários dos grandes produtos da própria 3M, né? Outra estratégia que pode ser utilizada dentro da parte de redes, além de espaços comuns, tanto para trabalho, como a gente citou da parte de salas compartilhadas, salas sem paredes, etc., como a criação de hubs, estruturação de áreas de lazer, cafés, pode ser comunidade de prática. Comunidades de prática podem ser baseadas em grupos de interesse, pessoas dentro da organização que têm o mesmo interesse e vão discutir o assunto, ou grupos focados em benchmark. Por exemplo, às vezes eu tenho várias praças e eu vou trazer pessoas de praças distintas bimestralmente para discutir benchmarks que cada praça está conseguindo desenvolver. E um grande exemplo dessas comunidades de prática é o grupo Toastmasters, né? Que são que ele cria clubes de oratórias, clubes focados em desenvolver oratória e liderança em certas regiões. Então eles pegam pessoas daquela região que têm o interesse em desenvolver o aspecto de liderança e oratória e vai desenvolver esse quesito entre o grupo, né?
Uma outra coisa que pode ser uma capacidade legal informal dentro da parte de redes são as reuniões periódicas. Eu posso definir reuniões periódicas dentro da minha organização, como, por exemplo, uma avaliação gerencial mensal, onde eu vou discutir os resultados da própria AGM, né, ou do próprio BSC, dentro dessa AGM. Eu posso ter reuniões multiprofissionais, onde eu vou girar a equipe. Toda semana eu vou fazer reunião com membros distintos da equipe para gerar troca de conhecimento e sempre misturando as pessoas, né? Outra coisa também que a gente pode fazer são programas de treinamento, ou desenvolver um programa de educação permanente, ou fazer um método de Kumbuka. O método de Kumbuka a gente escolhe um tema e todos os participantes estudam o tema, no dia a gente sorteia quem vai apresentar o tema, o que favorece também todo mundo vir preparado, porque ninguém vai querer chegar numa reunião de Kumbuka, onde está o diretor, por exemplo, ser sorteado e falar, eu não estudei o tema, eu não consegui apresentar o tema. Então isso favorece de uma forma bem prática o desenvolvimento dentro das equipes. E o foco, né, sempre tem que ser na rede de participantes. Se eu vou fazer um programa de educação permanente, ou vou fazer um Kumbuka, ou eu posso até desenvolver algum programa para reforçar a própria cultura ou os valores da organização. Existem várias empresas que constroem programas para reforçar, né, os quesitos de cultura e valores. Mas sempre o foco tem que estar na rede de participantes. Porque qualquer curso ou qualquer programa, ele sempre vai... O limitante dele vão ser as pessoas, né? Então, se eu tenho grupos que eu consigo gerar conexões diferentes a cada vez que eu faço um treinamento, ou gerar... As conexões distintas, elas vão conseguir trazer conhecimentos complementares, porque cada pessoa tem um conhecimento. E também a rede vai gerar o próprio relacionamento. Se eu tenho relacionamentos dentro da minha organização de pessoas de áreas distintas, vai favorecer a minha troca de informação, né? E, consequentemente, a disseminação do conhecimento. E, por último, a última estratégia que a gente pode fazer é um job rotation periódico. Job rotation, eu vou pegar pessoas e fazer movimentos laterais dentro da empresa, né? São movimentos onde ele não está sendo promovido, ou ele não está sendo rebaixado, até porque nem pode, mas... Eu vou fazer movimentos de pessoas, por exemplo, dentro de um hospital. Um enfermeiro do centro cirúrgico, eu vou transferir ele para o pronto-socorro, do pronto-socorro eu vou transferir para a UTI, ou às vezes dentro de uma área de uma indústria. Eu vou pegar uma indústria de cosméticos, por exemplo. O cara que hoje ele está na parte de manipulação, eu vou movimentar ele vai ficar um mês trabalhando na parte de invase e assim por diante. Porque aí as pessoas vão entender o impacto das ações que elas tomam em cada uma das áreas nas outras áreas. É bem parecido lá com o papel do integrador, né? Mas o integrador está lá para desenvolver melhorias de uma forma mais sistêmica. E aqui no Job Rotation eu vou trocando as pessoas de área. É uma forma também.